uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções, mas dada a magnitude da tarefa a que se propuseram e dado também o impacto que sua obra teve sobre a igreja através dos séculos, temos razões de sobra para chamar o século IV e o começo do século V de século dos gigantes. Aí, claro, algumas pessoas não aceitam essas terminologias e começam a buscar defeitos nas obras de Atanásio, nas obras de Agostinho, de Orígenes, tá certo? Tem outro apologista também muito importante, Irineu de Leão. Agora, olhando para esses críticos, a gente vê o seguinte: é muito fácil você ficar dentro do seu gabinete criticando o que os outros estão fazendo e não fazendo nada. Então, é melhor, mesmo que você cometa alguns erros, mas que você, cometendo esses erros, você tente acertar. Então, é melhor a ação do que o comodismo. Então, muitas das vezes a pessoa fala, não vou fazer porque senão eu posso cometer um erro. Tá, aí você não fazendo, no que você está ajudando? Então, isso vale para muitas situações. Situação na qual a igreja precisa de pessoas para ensinar, a igreja precisa de pessoas para evangelizar, né, para abrir pontos de pregação, para dirigir pontos de pregação. E claro, óbvio, você vai cometer erros, nós somos humanos, nós somos falhos, tá ok? Então, somente quando nós formos glorificados, quando nós estivermos com Cristo, e recebemos nosso novo nome, aí não vai caber mais erros, mas aí vamos estar na glória. Enquanto nós estamos aqui nesse campo de batalha, é necessária a ação, que foi exatamente o que fizeram esses homens na chamada Era dos Gigantes. Se você for buscar erros em Agostinho, você vai encontrar muitos erros. Mas quanto da obra de Agostinho foi de fato uma obra edificante e uma obra importante, e o quanto ela ajudou a igreja durante tantos séculos. Tanto que mesmo com a reforma protestante, os grandes reformadores lançavam mão largamente das obras de Agostinho, das obras de Irineu, ok? Das obras de Atanásio, de muitos dos concílios, não todos, mas alguns concílios importantes, dos credos, credo apostólico, por exemplo. Então foram atitudes de pessoas que se dispuseram a batalhar pelo reino de Deus. Cometeram erros, certamente, porque são humanos, mas não cometeram o pior erro, que é o erro do comodismo, tá certo? Então, o erro no qual você não terá ajudado em nada ao reino de Deus. Então eles ajudaram, de fato, se dispuseram, cometeram erros, mas também fizeram grandes coisas aí para o reino de Deus. Antes de terminar este capítulo, temos de mencionar algumas mudanças que ocorreram como resultado da conversão de Constantino e que não teremos ocasião de discutir mais adiante. Refiro-me às mudanças relacionadas com o culto. Olha aí, aqui onde liga o alerta, o sinal vermelho. As interferências que passam a ter no culto. Porque, pensa comigo, é fácil chegar nessa conclusão. Qual era a situação da igreja antes de Constantino? Perseguida, intensamente perseguida. Na época de Diocleciano, por exemplo, ele mandou destruir os templos que haviam sido construídos. Então o cristianismo já começava a ter assim alguma liberdade, algum poder em alguns lugares. Tanto que começaram a construir templos, ok? Mas Diocleciano tratou de pôr abaixo. Então destruiu muitos templos, tentou destruir todos os livros, matou muitos cristãos, ok? Mas durante muitos tempos os cristãos tiveram que se contentar em cultuar a Deus aonde dava. Então cultuar a Deus numa catacumba, nos desertos, se reunir em horários não convencionais, pela madrugada, pela noite, ok? Então situações nas quais o culto tinha que acontecer. Então olha o amor dessas pessoas pelo culto, né? Olha o amor dessas pessoas por servir a Deus, é extraordinário, né? Eles enfrentavam todas essas dificuldades para poder servir a Deus da maneira que desse, da maneira que eles conseguissem. Então eles se reuniam, né, correndo o risco, mas adoravam, serviam a Cristo. E aí, obviamente, o formato, a liturgia, devia ser muito simples, né? Então se reuniam, cantavam um hino, liam algum salmo, né, traziam algum estudo breve, contavam um testemunho, partiam o pão, faziam a ceia do Senhor, e aí, como o próprio Plínio fala, se comprometiam, né, em dar testemunho cristão, em honrar a Cristo, e daí se dispersavam para suas casas. Então uma liturgia muito, muito simples. Agora, quando você tem este mesmo cristianismo, agora com a anuência do Império,
com grandes templos, grandes basílicas sendo construídas, com a presença do imperador e de autoridades, dignatários do império, comparecendo agora a essas reuniões. Obviamente, a galera vai interferir na coisa, né? Eles vão começar a dizer, olha, precisa de um pouco mais de pompa, de circunstância, um pouco mais de ouro, né? Um pouco mais de seda, de cerimoniais, né? Então, você vai ter agora um culto que está voltado agora à grandeza, está voltado agora, né, a esta coisa mais visual, mais plástica, né? Que traga um pouco mais de engrandecimento, né? De nobreza para essas práticas. Então o objetivo mais não é apenas adorar e servir a pessoa bendita de Cristo, mas sim servir mesmo como um teatro, como encenação, né? Como algo que seja grandioso, algo que de fato seja magnífico, né? Até a época de Constantino, o culto cristão era relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios. Olha que lugar, né, de culto. Cemitérios, catacumbas romanas. No século III já havia lugares dedicados especificamente ao culto. A igreja mais antiga descoberta até agora é o de Dura Europos. Tem uma imagem dela. Depois eu vou conseguir para vocês. É muito lindo, muito maravilhoso. A gente vê aquele lugar, a gente pensar que os irmãos se reuniram ali há tanto tempo atrás para realizar um culto tão simples, mas tão amoroso, tão verdadeiro, dedicado à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Dura Europos, que data aproximadamente de 270 da era cristã. Era um local, eu lembro aqui da imagem, parece até um galpão subterrâneo. E aí tem lá um altar simples, tem alguns assentos, né? Então depois eu providencio essa imagem aí pra gente, ok? Dura Europos, que data aproximadamente 270 da era cristã. Mas também essa igreja não passa de uma pequena habitação decorada somente com algumas pinturas murais de caráter quase primitivo. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. É aí onde entra as modificações. Para quê? Para que agora a igreja se apresente ante estas autoridades dignatárias com a grandeza de que eles esperam, com a grandeza que eles requerem. Então, é a questão na qual o culto agora está voltado para determinadas pessoas. Aí, claro que nós também temos que prestar atenção e tomar muito cuidado com isso, né? Claro que nós também temos que tomar muito cuidado para não entrarmos também nessa onda, ok? Também não tomarmos esse mau caminho que foi tomado aí pela instituição, né, durante esta época. Vamos lá. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. O incenso, que até então tinha sido sinal do culto ao imperador, apareceu nas igrejas cristãs. Segura essa aí, né? Mostra para mim onde está no culto cristão. Se você procurar no Antigo Testamento, tem. Então, era um elemento do templo, do tabernáculo. Estava presente no culto do tabernáculo, ok? Mas não esteve presente no culto cristão. Em momento algum, Cristo fala de incenso. Em momento algum, você vê cristãos, não, tem que preparar um incenso, tem que encher o cenáculo de incenso. Não estão presentes, não são elementos do culto cristão. Não tem mais lugar no culto cristão, ok? Porque eram figuras do Antigo Testamento que eram símbolos, que se concretizaram todas em Cristo. O culto agora é todo em torno de Cristo, é um culto espiritual. É um culto no qual a gente se reúne para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e sente a sua presença. Mas isso não é suficiente, né, para um imperador e para a aristocracia. Olha só. O incenso, que até então tinha sido sinal de culto do imperador, estão começando a tomar um monte de coisa emprestada. Apareceu nas igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram a usar vestimentas ricamente ornamentadas durante a ocasião, em sinal de respeito pela reunião. Pela mesma razão, vários gestos de respeito normalmente feitos diante do imperador começaram a surgir também no culto. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão. Outro elemento que nunca pertenceu à igreja. Em que momento o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos de Corinto
a sair em procissão da igreja de Corinto até a igreja de Atena, né? A sair em procissão da igreja de Éfeso até a igreja de Colossos. As procissões não pertencem à igreja, não são práticas do culto cristão, são práticas do culto pagão. Inclusive a gente vai ver templos pagãos transformados em igreja e práticas pagãs adotadas pela igreja, inclusive essa procissão. O Panteão de Roma, um templo pagão, tinham cerimoniais que não eram celebrados dentro do templo, eram celebrados em procissões. E aí havia um altar que também estava lá de fora, e aí a procissão ou começava ou terminava no Panteão. Mas não era dentro, era uma procissão realizada fora, para que pudesse agregar as pessoas pudessem também oferecer sacrifícios, prestar reverência. Procissões. Temos aqui já o incenso e a procissão, que era um costume pagão que foi incorporado agora à igreja. Olha o sincretismo. Olha o processo de sincretização aí. Vamos lá. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com a procissão. Para dar mais destaque a essa procissão, surgiram os coros. Como resultado, a longo prazo, a congregação participava cada vez menos do culto. O culto, que depois vai se constituir na missa, a missa é uma grande encenação na qual a participação do povo vai ser tão diminuída, tão excluída, que vai chegar um momento em que o padre vai rezar a missa em latim, ok? Em países que não falam latim, em lugares junto a pessoas que não falam latim, que não conhecem, mas é rezado em latim. E a única participação das pessoas é estar ali e assistir, e ver, e receber depois a hóstia, tá certo? A comunhão. Então você tem na missa uma grande encenação. É feita uma encenação, não tem uma participação direta. Até que depois vão haver transformações, então vem o Vaticano II, vem as práticas da atualidade, então tem um envolvimento maior das pessoas com o que está acontecendo. Mas neste momento aqui principiou uma alteração, e essa alteração vai dar aquilo que há pouco tempo atrás via-se na missa, na qual era realizada ali aquela encenação sem requerer mais a participação do povo, né? O povo não participava diretamente do que estava acontecendo. Pelo menos desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então é um costume da igreja perseguida, tá? É um costume da igreja perseguida. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Olha aí. Vai começar um processo que começa bem, mas depois vai começar a tomar caminhos obscuros, né? Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do mártir. Pronto, agora a fé não é mais espiritual. A fé está ligada à relíquia. A fé está ligada aos ossos daquele mártir que morreu ali. A fé está ligada a um pedaço da cruz que foi trazido para aquele lugar. Certo? A uma pena do anjo Miguel. Assim, esses foram, né, os objetos, as relíquias, que fizeram com que os traficantes de relíquias ganhassem muito dinheiro com isso. Então eles faziam essas relíquias circularem, cobravam pela visitação, e as pessoas acreditavam que eram abençoadas por participarem, por tocarem, por estarem naqueles lugares, participarem de missas naqueles lugares. E a fé agora está voltada para o material, para o físico, e não mais para o espiritual. E aí, infelizmente, a gente vê o ressurgimento dessa maldita prática de idolatria diante das relíquias que são praticadas atualmente, principalmente nas neopentecostais. Quando você vê o tijolinho sagrado, você vê o feijão mágico, né? Tem um camarada lá que tentou vender feijão mágico com cura da Covid. Você vê a pedra do Monte Sinai, o óleo, lambuzar a casa toda de óleo, como tem uma novidade agora aí, é o pessoal que está anunciando um cataclisma aí para o dia 30 e mandou lambuzar tudo de óleo, sendo que, biblicamente falando, o óleo é utilizado apenas pelo presbítero como unção sobre aquele que está enfermo, só, nada mais. A nossa unção
Tá certo? A unção para a nossa consagração é a presença do Espírito Santo. Esse é o óleo de Deus que desce sobre nós. É a presença maravilhosa do Espírito Santo. O emprego do óleo no Novo Testamento, só em Tiago, utilizado pelo presbítero para ungir os enfermos. Só. E ele ainda diz, e a oração da fé curará. E não diz que é o óleo que vai curar, mas sim a oração da fé. Então nós temos aí a inversão. Né? A inversão desta época, na época do contato de Constantino com a igreja, né? A época bastante antiga aí no cristianismo, 300, século IV aí da era cristã, e agora ressurgindo novamente, porque esse espírito que inspira essas heresias sempre está presente, tentando invadir o cristianismo, sempre está tentando induzir pessoas que se deixam influenciar por esses espíritos malignos a trazer destruição para dentro da fé cristã. Então nós temos aí a participação desse espírito maligno ao longo da história. Tá ok? Vamos lá. Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do Marte. Em consequência, começaram a desenterrar os mártires para colocar seu corpo, ou parte dele, sob o altar de muitas das igrejas que estavam sendo construídas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a dizer que tinham recebido revelações de mártires, até então desconhecidos ou quase esquecidos. Olha uma brecha aqui para você começar a colocar a necromancia, tá certo? Você começar a colocar o contato com os mortos, o que é algo condenado pela Sagrada Escritura, condenado pelo Antigo Testamento, pelas leis, ok? Mas começamos aí a colocar isso sob, né, o disfarce de ser uma comunicação com os mártires. E aí você começa a ver como isso vai adentrando, né, a igreja, vai contaminando e vai fazendo com que ela apostate, né, ela abandone a marca original da sua fé. Aí comece a adotar práticas cada vez mais estranhas, cada vez mais antibíblicas. Em certos casos, houve quem recebesse uma revelação que indicava onde estava enterrado o mártir em questão, como no caso de Ambrósio e dos mártires Gervásio e Protásio, que mencionaremos mais adiante. Sem demora, muitos começaram a atribuir poder milagroso a essas relíquias, e dali a distância para a veneração e depois para a adoração é curta. Algo semelhante aconteceu com a imperatriz Helena, que em 326 peregrinou para a Terra Santa, onde pensou ter descoberto a verdadeira cruz de Cristo, a Vera Cruz. Quando você vê lugares com esse nome, Vera Cruz, está relacionado a isso. Logo surgiram boatos de que essa cruz tinha poderes milagrosos, e partes dela foram espalhadas por todas as regiões do Império. E aí, inclusive, eu vi até uma citação de historiador falando que se juntassem todos os pedaços da cruz, que alegavam, né, ser pedaços da cruz de Cristo, daria para cobrir toda a Europa. Uma cruz que cobria toda a Europa. Vamos lá. Em meio a essa situação, os líderes da igreja tentavam refrear a superstição do povo. Você tinha, né, com a entrada de muitas pessoas advindas dessas práticas pagãs, você tem também a tentativa deles de permanecer com essas práticas, disfarçando-as agora como cristãs. Okay? Então, infelizmente, esse é um movimento que acontece de fato. Se a igreja de hoje não se aperceber, ela também entra pelo mesmo caminho. A gente tem visto esse fenômeno, tá ok? Vamos lá. Não podiam negar superstição do povo, mas naturalmente não podiam negar muitos dos milagres contados que eram possíveis, né? Que muitos milagres contados eram possíveis. Assim, por exemplo, houve pastores que tentaram explicar à sua congregação que não era necessário ir até a Terra Santa para ser cristão, ou que não devia haver exagero no respeito devido aos mártires e a Maria. Mas sua tarefa era muito difícil, pois cada vez mais convertidos pediam o batismo e havia cada vez menos tempo e oportunidade para dirigi-los a uma vida cristã. Então ele está partindo aqui de uma paganização da igreja a partir, né, de situações nas quais as lideranças honestas, dedicadas à fé genuína, começaram a ter problema, uma vez esse crescimento, né, esse
crescimento numérico do povo e o contato dele com o mundo pagão, que ainda estava presente, que não desapareceu simplesmente. Até as heresias que a igreja de fato perseguiu e tentou eliminar, elas permaneceram e depois ressurgiram. Então você tem essa situação e ele começa a nos descrever, né, esse contexto, descrever essa situação. As igrejas construídas no tempo de Constantino e dos seus sucessores contrastavam com a simplicidade da Dedura Europos. A igreja, né, que eu depois vou trazer uma imagem para vocês. A igreja da simplicidade, a igreja da fé pura, a igreja do cristianismo puro, né, o cristianismo bíblico, o cristianismo da fé, a pessoa bendita de Cristo. Começou a se distanciar cada vez mais disso. O próprio Constantino, como já dissemos, mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene, ou Eirene, né, de paz. O nome Eirene é paz em grego. Em honra à paz. Helena, sua mãe, construiu na Terra Santa a igreja da Natividade e a do Monte das Oliveiras. Ao mesmo tempo, ou por ordem do imperador, ou seguindo seu exemplo, foram construídas igrejas semelhantes nas principais cidades do império. Essa política continuou sob o governo dos sucessores de Constantino. Quase todos eles tentaram perpetuar sua memória construindo igrejas pomposas. Aí você vê as basílicas, né, que surgem aí nas diversas cidades e a estruturação política que a igreja vai dar, tá certo? Para gerir, para administrar essas religiões. Eu vou mostrar um pouco disso também ainda nesse vídeo. Vamos lá. Apesar de quase todas essas igrejas construídas por Constantino e seus sucessores mais imediatos terem desaparecido, restam suficientes documentos por escrito e resíduos arqueológicos para formarmos uma ideia da planta comum desses templos. Como padrão estabelecido no século IV, perdurou por muito tempo. Outras igrejas posteriores que existiram até os dias de hoje ilustram o estilo arquitetônico da época. Algumas dessas igrejas tinham um altar no centro e eram construídas sob um alicerce poligonal ou quase redondo. A forma típica das igrejas de então, porém, é a chamada basílica. Esse termo já era usado muito tempo antes de designar os grandes edifícios públicos, ou às vezes privados, que constituíam principalmente um grande salão com 2 ou mais filas de colunas. Como esses edifícios serviam de modelo para as igrejas construídas no século IV e seguintes, estas receberam o nome de basílicas. Em termos gerais, as basílicas cristãs constavam de 3 partes principais: o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o vestíbulo da igreja. Geralmente era uma área quadrangular rodeada de muros, às vezes com colunas. No centro do átrio havia uma fonte, onde os fiéis realizavam abluções. O lado do átrio, que era voltado para o restante da basílica, recebia o nome de nártex, que tinha uma ou mais portas que davam para as naves. Somente até aqui, tá ok? Então até aqui é o suficiente, quando ele começa a ilustrar como eram a partir de agora construídas essas igrejas, para atender também a necessidade desse engrandecimento, uma vez que o catolicismo, né, uma vez que o cristianismo aqui e futuramente o catolicismo apostólico romano tornam-se agora religiões oficiais, religiões do Estado. Religião ligada agora ao poder imperial, tá ok? Aí em tela, como você já tem observado, você tem as situações conforme descrita na nossa apostila. Surgimento da Igreja Imperial, bons resultados, fim da perseguição, ok, ótimo, excelente. O fim da perseguição, como nós vimos ali durante toda aquela época, aqueles imperadores que terrivelmente perseguiram nossos irmãos e irmãs, tá ok? E os fizeram aí ter que entregar o seu sangue nas arenas, sofrer terrivelmente, mas manterem-se fiéis à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, 313, Édito de Milão, quando Constantino e Licínio se encontraram, promulgaram um édito, tá ok? E tanto na parte de Constantino quanto na de Licínio, vigorou então o édito de paz para que o cristianismo se desenvolvesse. Igrejas restauradas. Enquanto em Diocleciano você tem uma perseguição e uma destruição, com Constantino você vai ter agora uma restauração. Templos sendo devolvidos, templos sendo erguidos, basílicas agora sendo construídas, tá ok? Fim dos sacrifícios pagãos. Aí você tem
Não é que não se realizou mais nenhum sacrifício pagão, não é isso. Você tem ainda a presença de governantes pagãos, você tem Roma, você tem o Império Romano do Ocidente com a presença de muitos bárbaros. A Igreja Católica vai começar a crescer e cristianizar esses bárbaros, mas vai ser um processo histórico ainda. Então, principalmente na situação de Constantino, o Estado não tem mais essa prática. Essa prática não é uma prática estatal mais. Mas você tem ainda sacerdotes pagãos ligados, sim, à figura, tá certo, do imperador. No caso de Constantino, e depois com seus sucessores, isso vai ter um afastamento. Não no caso de Juliano o Apóstolo, né, que vai tentar restaurar o paganismo como um culto, uma primazia do culto. Dedicação de templos pagãos ao culto cristão. O principal é o Panteão. Eu vou trazer imagem para você. Doações à igreja. E começa em doações de terra, doações de dinheiro, favorecimento de lideranças. Quando as famílias que antes estavam dentro do paganismo observam esse engrandecimento, o que eles vão fazer? Tentar fazer com que seus filhos adentrassem a estrutura da igreja, crescessem, e aí você tem o financiamento, os presentes, a compra de cargos, o favorecimento para que eles cresçam e estejam cada vez galgando altas posições junto ao poder eclesiástico, principalmente no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem, por exemplo, a situação, né, de um rei feudal, tá certo? Um rei, uma pessoa que tem ali poder sobre determinada região. Seus filhos, o mais velho será seu sucessor, né? Claro, pode ter alterações, mas naturalmente o mais velho será seu sucessor. O segundo filho geralmente estará ligado à parte militar, ao exército. E aí tem a sucessão de filhos e geralmente os filhos mais novos, que não terão lugar nessa aristocracia, nessa organização, tá certo? Nessa gestão do reino que será passada adiante, ele será então destinado aos estudos da igreja. Ele vai ser financiado para entrar para as escolas dos mosteiros, para servir como diácono, para crescer nos estudos, se formar, crescer na carreira eclesiástica, podendo chegar até a ser um arcebispo e agora interferir até nos assuntos da igreja. Tá, okay? Favorecer, por exemplo, sua família, para que a igreja, por exemplo, junto com aquele administrador, né, lhe dê autoridade, lhe dê força naquela região. Tá, okay? Então você tem essas diversas situações aí nas quais as famílias ricas influenciarão para que seus membros familiares estejam presentes na estrutura da igreja. Tá, ok? Agora, claro, isso também não é privilégio da Igreja Católica, né? Em todas as igrejas a gente vê esse mesmo movimento, a gente vê essa mesma situação, porque isso é típico do homem, isso faz parte do homem, isso faz parte da igreja local. A igreja local tem esses problemas, porque ela é constituída de seres humanos. Somente a Igreja Universal dos Salvos não tem, porque o único líder dela é Cristo. E os integrantes da Igreja Universal dos Salvos estão espalhados dentre essas igrejas locais. E é onde eles têm que ficar mesmo, ajudando essas igrejas. Ok? Doações, como eu falei, privilégios concedidos ao clero. O clero começa a ter muitos privilégios dentro da sociedade, de modo que eles são um extrato social de elite. Então eles estão ligados diretamente às cortes, estão ligados diretamente, né, à aristocracia da região, né, à realeza da região. Ok? Então eles são parte da administração dessas regiões. Inclusive tem lugares que são governados por bispos. O bispo é a maior autoridade ali, tá certo? Nas terras da igreja, né? Nas terras daquele bispo. Então você tem ali regiões nas quais a autoridade eclesiástica tem mais poder até do que certas autoridades locais. Privilégios concedidos ao clero, como eu falei. Domingo admitido em Roma como descanso. Aí você tem a questão do domingo, que já era utilizado pela igreja primitiva, uma vez que se tornou prioridade para ela, a celebração da ressurreição de Cristo, mas agora foi incorporado ao Estado. Né? O Estado agora declarou como dia de descanso, o dia de você participar das celebrações da igreja. Tá, okay? Então temos aí bons resultados, maus resultados que ele coloca, todos na igreja, indiscriminadamente. Então você tem a oficialização, tá certo? O edito de paz, agora o favorecimento com a presença mesmo do imperador, tá, ok? Interagindo, flertando de uma forma muito mais próxima com este grupo, e com isso uma gama de pessoas
interessadas, tá certo? Num favorecimento, num crescimento, se agregarão a ela, né? Adentrarão a ela. Então tentarão participar dela de uma forma cada vez mais próxima. Não necessariamente por ter crido na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas sim porque querem oportunidade, querem crescimento, tá certo? Querem, de fato, ascensão ao poder. E aí um meio muito forte de ascensão ao poder era associar-se à estrutura eclesiástica. Costumes pagãos introduzidos. A gente já viu aqui, ó, o incenso, que estava presente num culto ao imperador, tá certo? A procissão, que era um elemento muito importante do culto pagão. Em Roma se fazia muitas procissões, saindo do Panteão ou chegando no Panteão. Se fazia sacrifício de animais, o sacerdote abria, arrancava o fígado e fazia a leitura do fígado para dar o tipo de profecia, né, de adivinhação para o imperador, se ia ser um tempo de paz, um tempo de guerra e por aí vai. Então tinha esses elementos que foram trazidos para dentro, né, da igreja, introduzidos à igreja. A instituição, por exemplo, do dia 25 de dezembro como Natal, que é um movimento sincrético de adaptação do culto de Mitra, agora transformado em culto a Cristo no Natal, tá certo? Mundanismo dentro da igreja.